Eu adoro mesmo de coração o Bob Esponja. E eu sei que você também gosta. Mas eu tenho que falar um negócio. Ele não existe. Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Então vamos começar mais um vídeo aqui do Bio Nossa de Cada Dia. Então não se esqueça já de dar aquela curtida, de compartilhar, de comentar, dar força aqui pra gente. Ah, mas eu não gostei dos vídeos assim. Pô, essa é a ideia. Então continua curtindo, compartilhando e dando aquela força aqui, se inscrevendo no nosso canal. Eu adoro Bob Esponja. Cara, eu adoro Bob Esponja. Eu acho ele muito legal, eu acho um negócio espetacular. Só que tem um negócio importante. Do ponto de vista biológico, cara, o Bob Esponja ele não existe, né? Tem um monte de coisa ali no Bob Esponja que não tem nada a ver com a parte de biologia. Mas ele ainda continua sendo legal, ele ainda continua sendo espetacular, né, Gil? Pois é, né? Então não tô aqui para falar mal do Bob Esponja, muito pelo contrário, tá? Então eu tô aqui justamente para prestar uma homenagem, né? E o jeito de eu homenagear é falando as coisas erradas de biologia que tem ali no Bob Esponja. Então, primeira coisa importante, quando a gente pensa no protagonista, né, o próprio Bob Esponja, para quem não sabe, acho que tá meio óbvio, ele é uma esponja. Sério, né? É uma esponja marinha. Tem duas coisas que são verdades no Bob Esponja que quando a gente compara com uma esponja na vida real. Primeiro, ele vive na água, especificamente na fenda do biquíni, não é? Então todas as esponjas, elas são aquáticas. Pode ter de água doce, mas a grande maioria das espécies realmente é de água salgada. E qual que é a outra verdade lá do Bob Esponja? Ele é todo furadinho, né? Então, quando eu penso numa esponja, ela pode ter um outro nome, porífero, porque está cheio de poros. Você tá ligado que poro é o nome gourmet para buraco. Então, essas daí são as duas únicas verdades do Bob Esponja. Porque quando a gente pensa em esponja, é um animal absurdamente simples do ponto de vista estrutural, tá? Tanto que ele é classificado ali como sendo um animal parazoário, que é um grupo meio à parte ali dos animais aí que são bem primitivos. Então uma esponja na vida real, ela não tem sistema nervoso, não tem sistema digestório, não tem sistema excretor, não tem sistema respiratório, não tem nada disso. Só que quando você vai ver ali o Bob Esponja no desenho, cara, ele tem olho, né? Então se ele tem olho, subentende que ele tem sistema nervoso. Não, né? Ele tem boca, ele tem estômago, ele consegue se movimentar, né? Falando que, então que ele tem musculatura. Não. Uma esponja na vida real não faz nada disso, não faz nada disso. Outra coisa ali que é interessante, que é engraçada, mas que é mentira, tá? No Bob Esponja é o fato do Lula Molusco, grande Lula Molusco, né? Eu acho ele mó engraçado ele tocando ali o clarinete. Ele não é uma lula, ele é um polvo. Sério mesmo, né? Daí você vai falar, mas isso daí deve ter sido erro de tradução, né? Porque eu já vi tanta tradução bizarra, né, do inglês para o português, então acho que erraram na hora de traduzir. Não erraram, porque o nome original do Lula Molusco é Squidward. Squidward, não sei se eu falei certo ou errado, mas se a gente analisar esse nome, Squid significa lula, tá? Então fizeram até que uma tradução interessante, tá? Só que por que o Lula Molusco ele não é uma lula e ele é um polvo? Ó, vamos dar uma olhada aqui numa figura de uma lula e na figura de um polvo. E vamos comparar com o Lula Molusco. Então já tem algumas diferenças aí que dá para perceber, né? Por exemplo, no formato da cabeça. Então, quando você pensa na cabeça do polvo, é uma cabeça redonda. E quando você pensa na cabeça da lula, parece um cone. E se você for ver ali o Lula Molusco, a cabeça dele é redonda, ou seja, igualzinha a do polvo. É mesmo, né? Outra coisa.
Quando você olha para a cabeça da lula, parece que ela tem duas orelhinhas. É que na verdade essas orelhinhas elas são nadadeiras. E o polvo ele não tem essas nadadeiras na cabeça. Aí pode ver que o lula molusco realmente também não tem essas nadadeiras aqui, ó, do lado da cabeça. Outra diferença importante. Quando a gente pensa em um polvo, qual que é o nome em inglês? Octopus. Ou seja, ele tem 8 pernas, né? Tem 8 pernas. A lula, ela tem 8 pernas, só que tem 2 tentáculos bem grandões. Esses tentáculos, normalmente, eles são mais úteis na reprodução. Né? Se você der uma olhadinha lá no lula molusco, subentende-se ali que ele também tem 8 pernas. Né? Então, na verdade, o lula molusco ele não é uma lula, ele é um polvo. E até mesmo no nome original fala que ele é uma lula. Então, isso daí está errado. Mas ele ainda continua sendo espetacular. Outra coisa bem estranha que aparece lá no Bob Esponja é em relação ao Patrick. Grande Patrick, estrela do mar. O Patrick é espetacular. Eu acho ele bem engraçado mesmo. E qual que é o erro? Tem duas coisas que quando eu bato o olho nele, eu falo, putz, isso daí não tá certo. Primeira coisa importante, a posição da boca do Patrick. Então se a gente for pensar numa estrela do mar, ela tem uma simetria pentarradial. É pentarradial. Ou seja, ela tem ali aqueles 5 braços, que são os antímeros, tá? Não são os braços, são os braços ali. Tá bom. Então vamos imaginar que a minha mão aqui é uma estrela do mar, tá? Só que bem zoada mesmo, porque aqui não tá totalmente simétrico. Mas onde que tá a boca louca sensual de uma estrela do mar? Ela fica bem aqui no meio, fica bem naquele disco central. E se a gente der uma olhada no desenho aqui do Patrick, dá para perceber que a boca do Patrick está em um dos braços. Não, isso daí do ponto de vista biológico tá errado, tá errado. Então a boca do Patrick tinha que ser bem no meio do corpo dele. E tem outra coisa que também chama bastante atenção, que talvez te surpreenda. O olho. Pergunta: estrela do mar tem olho? Algumas espécies têm. Sério? Sério, tá? Só que é um olho que é importante mais para detecção de luminosidade, tá? Saber se está claro, saber se está escuro ali, não vai ser um olho ultra mega complexo que nem o seu. E outra coisa, onde que fica o olho da estrela do mar? Né? Ele não fica aqui no meio do braço da estrela do mar. Então, até a presença de um olho ali no Patrick, tudo bem, a gente pode considerar que é factível, mas a posição dele não, tinha que ficar bem na pontinha ali da nossa estrela. Tá? Mas o Patrick ainda continua sendo espetacular. Vou falar agora do siriguejo. Siriguejo, acho que é assim que fala mesmo, né? O Mr. Krabs, né? Então, se você pegar o nome, né, do Sr. Siriguejo, né, que é o chefe lá do Bob Esponja, né, que é muito engraçado, né? Ele tem lá o Siri Cascudo, né, que é o restaurante. E se a gente pegar esse nome, né, Mr. Krabs, ele é uma brincadeira com Krabs com C. Né? Daí se você jogar esse nome, Krabs, em algum tradutor, né, joga no Google Translate, né, pega um dicionário aí de inglês e português, você vai ver o seguinte, que Krabs vai te dar a tradução da seguinte maneira: siri ou caranguejo. Né? Tanto que o nome em português é uma boa sacada dos tradutores, né? Eles juntaram os dois nomes, siriguejo, siri e caranguejo. E agora a pergunta, né? A pergunta: tem diferença entre um siri e um caranguejo? Tem. A gente até fez um vídeo sobre isso daí e eu quero que você veja esse vídeo, que ele está aparecendo aqui nas indicações. Então essa daí eu não vou falar de propósito, para você ver aí, será que o siriguejo, ele é um siri ou um caranguejo e qual que é a diferença entre esses caras? E qual que é o inimigo do siriguejo? É o plâncton, né? É o plâncton ali, tá? Só que esse nome ele tá errado. Quando a gente pensa em um ecossistema aquático, né, falando ali da fenda do biquíni, né, um ecossistema marinho,
eu tenho algumas subdivisões nesse ecossistema, né, que são algumas faixas. Então tem o fundo, certo? Né, o fundo do mar ali, por exemplo, e tem a coluna d'água. Tudo bem. Os caras que vivem no fundo, eles são chamados de bentônicos. Então são seres vivos bentônicos, eles estão no fundo, né, o bentos. Por exemplo, uma lagosta é um animal bentônico, porque fica no fundo. A estrela do mar é um bicho que vive no fundo. E quando eu tenho aqui os seres vivos que estão na coluna d'água, eles podem ser classificados de duas maneiras. Eles podem ser chamados de animais nectônicos ou animais planctônicos. Qual que é a diferença? Um animal nectônico, ele tem uma natação ativa na coluna d'água. Pensa num peixe, pensa num tubarão. Então, um tubarão ele consegue, né, nadar de modo ativo ali na coluna d'água. Já no caso dos animais planctônicos, eles não vão ter uma natação totalmente ativa na coluna d'água. Traduzindo, eles ficam literalmente boiando na coluna d'água e são levados pelas marés. Então, normalmente, os micro-organismos, você tem um monte de larva, né, microcrustáceo, você tem ali alguns organismos unicelulares, eles estão boiando na coluna d'água. Então, a gente fala que eles são os animais planctônicos. Então, esse que é o grande problema lá do plâncton. Então, como o plâncton ele está no chão, ele está no substrato, então esse nome está errado do ponto de vista biológico. Ele tinha que se chamar bentos. Beijo aí pro Chico Bento, né? Ficaria estranho esse nome, né? Mas biologicamente falando, se ele está ali no chão, então ele tinha que ser um animal bentônico, ou seja, um bentos. Porque quando você fala plâncton, subentende-se que ele está boiando na coluna d'água. Certo? Tranquilo? Não sei se você aí conhece outros vários absurdos ali biológicos que acontecem no Bob Esponja, mas é aquilo, tá, gente? Eu adoro Bob Esponja, então a ideia desse vídeo não é falar mal, não, é justamente trocar ideia sobre o Bob Esponja, que eu acho muito legal, né? E eu acho que esses absurdos é que deixam o Bob Esponja muito mais legal. Cara, tem um episódio que os caras acendem uma fogueira embaixo ali da água. Isso aqui é coisa mais nonsense que isso e é muito legal. Tudo bem? Tranquilo? Então não se esqueça aí, né, de comentar, de curtir, de compartilhar, de seguir a gente aí nas redes sociais. Se você lembrou de mais alguma coisa legal aí do Bob Esponja aí, manda nos comentários. Quem sabe aqui, dependendo aí da interação, a gente faz aí um outro vídeo comentando de outras coisas bizarras do ponto de vista biológico que acontecem lá no nosso Bob Esponja. Então, gente, vou embora porque acho que eu vou assistir Bob Esponja agora. Tem um episódio do Bob Esponja que eu acho que é um dos mais espetaculares. Eu choro de dar risada nesse episódio, que é o aniversário do Bob Esponja, que parece que eles vão num aquário, eles vão fazer uma excursão na superfície. Daí fica tipo um carrinho ali, né? O aquário, o carrinho de controle remoto lá, vai andando com eles na superfície, daí tipo aparece um poodle gigante, né? Um cachorro lá que fica correndo atrás do aquário. Aquele ali, com certeza absoluta, é um dos melhores episódios do Bob Esponja. Pô, eu vou caçar esse aí, eu vou ver.